No tratamento tradicional da depressão, além da terapia e dos medicamentos, há uma crescente discussão sobre o papel das vitaminas e dos suplementos para melhorar os sintomas da depressão. Para nos ajudar a entender melhor essa relação e quais os benefícios que esses nutrientes trazem para o tratamento, eu recebo a médica integrativa, a doutora Vanessa Rodrigues. Boa tarde, bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, Kelly. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sobre um tema tão importante na nossa sociedade hoje em dia. Doutora, quando se fala em depressão, então a primeira coisa que vem na cabeça, o tratamento feito com medicamentos, terapia, os profissionais que a gente lembra imediatamente, psicólogo, psiquiatra. E aí você traz uma visão bem diferente, né, da abordagem tradicional, que é falta de vitamina, às vezes falta de suplemento, que pode ser importante no tratamento, e através de um médico integrativo. Como que a gente coloca isso nesse pacote? Eu acho que toda profissão, todo profissional da área da saúde, ele é importante, né? Não dá para falar que tem que dispensar o psiquiatra ou o psicólogo, jamais, né? Mas sim ter uma visão mais de integratividade mesmo do paciente, olhar o paciente em todos os seus detalhes, né? Até 1998, a gente achava que a serotonina era produzida somente no cérebro, né? Em 1998, a gente começou a entender que a produção de 90% da serotonina, o humor da felicidade, é intestinal. Então, olha só como é importante a gente cuidar do nosso intestino e não achar que tudo é só mesmo neurológico, né? Então, é claro que cada um tem a sua necessidade no tratamento, mas olhar as deficiências, as carências desse paciente é muito importante. Vitamina D, vitamina B12, a alimentação, a suplementação diária dele, o estilo de vida, como está esse intestino, se é um intestino bom para produzir e receber a suplementação. Então, a medicina integrativa ela vem para isso, ela vem para auxiliar no tratamento desse paciente que, às vezes, é só tratado com medicação antidepressiva. Doutora, cada pessoa, ela manifesta depressão de uma forma, né? Uma tristeza profunda, às vezes aquela dificuldade de levantar da cama. Ela fica tão atenta, tão conectada com essa tristeza, que ela não se observa em outras questões. Então, a pessoa que está com depressão, como que ela pode perceber quais os sinais que o corpo mostra que tem problema aí no intestino, por exemplo? Intestino inflamado. O que é o intestino inflamado? Principalmente com disbiose, que é uma alteração da microbiota das bactérias boas do seu intestino, né? Um caso desses é paciente com fadiga, cansaço, acorda e não teve aquele sono reparador, né? Dormiu a noite inteira mais de 8 horas por dia, por noite, e ainda assim acorda com dores no corpo, com a sensação de que precisa dormir mais, sabe? Uma coisa muito comum, esgotamento físico, fadiga, sensação de que não consegue executar a próxima função do seu dia a dia. É um paciente que está entrando em desgastes e geralmente são nutricionais. Hoje a nossa população é muito desnutrida. Apesar de tanta comida, né? Nós somos um povo que come muito, passamos por muita desnutrição, porque não colocamos de ingesta no nosso intestino o que realmente importa como nutriente em nossa vida. Que interessante. Então, você falou desse cansaço e fisicamente pode ser manifesto também, às vezes, aquela barriga inchada, alguma coisa assim também pode ser um sintoma? Barriga estufada, né? Constipação. Quedas de cabelo já mostram alguns sinais de que você não está com as vitaminas em dia, por exemplo, né? Pele ressecada, né? Irritabilidade, oscilação de humor, daqui a pouco eu estou bem, do nada, simplesmente alguma pequena informação, alguma coisinha que sai do meu controle e eu começo a ter um humor explosivo, saio da tranquilidade para a explosão de emoção. Então, são sinais que o corpo vai dando que você não está na quantidade certa de nutrientes ou pode estar entrando no quadro de ansiedade, depressão. E é interessante isso, porque a doutora me colocava também um ponto que muita gente, às vezes, acaba naturalizando. Eu tenho depressão há muitos anos. Depressão não é algo crônico. A doença depressão, ela se torna ativa cronicamente. Vamos dizer que é uma deficiência que começou há muitos meses, há muitos anos, ou um sintoma que foi vindo por conta de um luto, né? Alguma situação de tristeza que essa pessoa passou e ela não tratou e não resolveu. E isso cronicamente vai piorando. Porém, ela tem que ser tratada como uma doença que tem que ter cura. O paciente precisa sair desse estado depressivo. É claro que existem as exceções na medicina, nem tudo é 100% igual para todo mundo, mas o paciente tem que ter um diagnóstico, um tratamento, um desenvolvimento e alta. Né? Não é igual um paciente diabético, um paciente hipertenso, que ele parou de produzir insulina, o hipertenso que parou de fazer o controle do sistema de angiotensina, renina, da pressão, ele tem que usar a medicação continuamente. Né? E não existe, no hipertenso, algo que substitua aquele meio de regulação.
No caso da depressão, o paciente tem deficiência de serotonina, dopamina, GABA. Como é que faz para melhorar isso aí? Sono, exercício físico, alimentação correta, né? Terapias, inclusive, tem que ter uma alta, né? Não pode ser a vida inteira depressiva e tomar aquilo como um amuleto, né? Ou uma doença que ele vai carregar para a vida inteira. Ah, perfeito. Até vou me corrigir, porque no fundo eu queria chegar nesse entendimento, né? De que a pessoa que está com um quadro de depressão, ou que já teve episódios de depressão, que é uma esperança, que ela entenda que ela não precisa estar refém, né? Acreditar que vai ter depressão para o resto da vida. Fez o tratamento, às vezes não está funcionando, pode buscar uma outra possibilidade. E é olhar para o intestino, que é uma abordagem totalmente diferente. E aí eu gostaria de perguntar, então, que vitaminas são essenciais para funcionar bem o nosso intestino e para que, então, faça efeito também como no tratamento da depressão. Sim, né? Nós conhecemos na medicina cerca de mais ou menos 7 neurotransmissores que são responsáveis pela nossa vitalidade diária. Serotonina, endorfina, dopamina, noradrenalina, né? Alguns componentes que fazem a gente ter o quê? A vontade de acordar, a resposta imediata a alguma situação. Para que eles sejam produzidos normalmente, diariamente, nós precisamos do intestino ideal. O que é esse intestino ideal? Um intestino sem alimentações inflamatórias, né? Cortar, infelizmente, glútens, que é muito excesso de glúten, farinhas brancas hoje em dia, produtos lácteos, né? Querendo ou não, o leite não é igual ao leite de antigamente, e a bebida alcoólica, que são os principais fatores de inflamação. Esse seria o detox. Esse seria o detox, exatamente, né? Porque esses componentes fazem aumentar a produção de ácido, que acaba transformando a mucosa intestinal inflamada e não deixa a absorção dos nutrientes que você consome em forma de alimento. Está inflamado esse intestino, se ele não absorve, vai absorver quem? A vitamina B12, a sua família inteira, né? B6, B9, né? Tiamina, niacina, metilcobalamina, complexos da vitamina D também. A vitamina D é um hormônio, a gente sabe que a gente precisa da absorção dela também, é pelo sol, né? É na exposição, que em Joinville a gente não tem muito isso, infelizmente. Nós passamos por muitas oscilações do clima no nosso dia a dia, então a gente acaba não se expondo tanto. Entre outras vitaminas, né? Que a gente acaba não tendo essa absorção. Então, B12, no mínimo, a família B todinha precisa ser absorvida diariamente. E, doutora, sobre a função do médico integrativo, né? É uma especialidade relativamente nova e, às vezes, a pessoa não tem acesso, né? Depende do SUS, né? Do Sistema Único de Saúde. Que outra especialidade ela pode procurar para relatar isso? Olha, tenho depressão, faço acompanhamento, mas gostaria de também ter essa visão sobre a minha saúde. O paciente que tem algum acompanhamento com algum clínico, eu acho super importante é que os clínicos tenham a visão geral do que é uma doença, né? Não só tratar especificamente alguns órgãos. Depressão não se trata só com antidepressivo. Então, se você não tem acesso ao médico integrativo, né, busque um clínico de sua confiança, que para mim é o primeiro ponto. Se você conhece um médico, vai em algum médico, se gera confiança, ali juntos vocês vão bolar, né, vão planejar o melhor tratamento para você. Mas acredito que o clínico geral seja o médico, querendo ou não, que acaba analisando todo o contexto desse paciente que tem um quadro depressivo e também uma deficiência nutricional. Bem, e como identificar, então, que exames, o que pode ser feito para identificar essa deficiência, então, de vitaminas? Tá. Os exames mais comuns, né? Vitamina D, a vitamina B12, seus complexos de vitamina B12, ácido fólico, ferro. Tem muita gente com deficiência de ferro, mas no hemograma não mostra nenhuma alteração, né? Ferritina também, que faz parte do complexo do sistema imunológico das hemácias também. Então, é um exame mais completo, mas também tudo que eu falo é o seguinte, depende de quem vê. Se o médico que está vendo só vê parâmetros de laboratório, que infelizmente não dá para a gente ficar sempre seguindo o parâmetro laboratorial, porque você tem um tipo de situação, o outro tem outro tipo de situação. O paciente que não tem nenhum tipo de gasto calórico é um paciente, o paciente que tem gasto calórico é outro paciente. Então, laboratório é parâmetro somente de laboratório e a gente precisa começar a ver sintomas. Qual é a queixa desse paciente? Tratar o paciente e não somente o exame. Se eu vejo um paciente lá com uma ferritina abaixo de 70 ou um ferro abaixo de 50, esse paciente não tem anemia, mas vai desenvolver a anemia. Então, qual é o olhar que eu tenho para esse paciente? Ele está com cansaço, fadiga, dor nas pernas, né? Memória fraca. Opa, esse paciente precisa de uma suplementação de ferro. Então, vai muito além de só olhar parâmetros de laboratório, mas sim olhar o paciente e os seus sintomas, as suas queixas, né? Maravilha. Doutora Vanessa, trazendo uma visão diferente para você, né, que luta contra a depressão,
busca novas possibilidades, a gente traz profissionais e visões para te auxiliar nessa caminhada. Muito obrigada pela sua presença aqui no Ver Mais. Eu que agradeço.